tarde, gente, tudo bem com vocês? Aqui quem fala com vocês é o William Matides, aqui do canal Educando Cérebro. E hoje estou aqui na FATEC de Guaratinguetá, dia 10 de novembro de 2017. Agora deve ser mais ou menos umas 16h10, 16h15 aqui em Guaratinguetá. Eu estou com um profissional da área que muita gente conhece, muita gente vai conhecer agora. Ele é um professor e especialista em Libras, o professor especialista Luiz Carlos Soares. Professor, por favor, se apresente para o pessoal aí. Olá, boa tarde, Meu nome é Luiz Carlos, já fazendo em Libras também, sinal do professor Luiz, Então é bom que já conheça, muitas pessoas conhecem já o meu trabalho de Libras, Ensinei já muitas pessoas aqui no Vale do Paraíba, então eu acho que é muito importante que as pessoas venham a conhecer a língua brasileira de sinais. Acredito que seja isso também. Interessante. O senhor é da onde, professor? O senhor é daqui de Guará mesmo? Não sou de Guaratinguetá, eu apenas trabalho aqui na FATEC de Guaratinguetá, Sim. Mas também presto serviço no Vale do Paraíba todo, então a gente tem bastante pessoas que me conhecem, Subindo a Serra, Santo Antônio do Pinhal, já trabalhei lá, Caçapava, até a cidade de Queluz, conhece o trabalho do professor Luiz Carlos, e agora atualmente estou em Guaratinguetá e cruzeiro no período da manhã, todo domingo no período da manhã. Nossa, olha que bacana, hein? Que legal. E professor, comenta um pouco, faça um resumo para nós agora da sua história com a licenciatura e com essa especialização em Libras. Por que é tão significativo nós aprendermos Libras hoje também? E fala um pouco da sua história. Sim, eu morava na cidade de Piracicaba, e lá, por uma curiosidade, sempre tive curiosidade de aprender a língua de sinais, aí olhando o jornal da cidade e vi que tinha lá um textinho bem pequenininho, eu curioso, olhei. No que eu olhei, me senti ainda mais atraído porque o curso era gratuito, então eu fui procurar saber. E aí eu vim a conhecer a Dona Isabel Tapia, o nome dela. Deve ser um nome estrangeiro, também nunca perguntei, mas essa pessoa vai ficar muito guardada. Ela tem 2 filhos que são surdos. Quando eu já morava lá, ela já tinha uma certa dificuldade, a filha já tinha uma certa dificuldade em adentrar na faculdade, justamente porque não tinha intérprete de Libras e a faculdade não queria assumir a responsabilidade, E a gente sabe que não vou citar o nome da universidade, porque ela está na cidade de Guaratinguetá também, porque tem um polo aqui na cidade, Você vê o que você faz com isso. Hoje eu não sei como ela se encontra, mas ainda pretendo fazer uma visita. E nessa curiosidade eu fui aprender na língua de sinais. Já tinha curiosidade, fui aprender. Acredito que se tivesse ficado mais tempo lá com os filhos dela, teria aprendido um pouco mais. Porque as pessoas acham que porque a gente ensina, a gente sabe tudo. Na verdade, quem é ouvinte acaba sabendo parte, uma grande parte, mas não vai saber tudo. Eu precisava ter nascido surdo. Sim. No decorrer dessas formações, eu voltei embora para Pindamonhangaba. Em Pindamonhangaba, eu fiquei sabendo de um curso justamente porque a Igreja Católica lançou, no ano de 2005, a campanha da fraternidade que falava das pessoas com deficiência. Então, nesse período, foi lançado um curso de Libras na cidade de Taubaté e eu acabei indo para fazer esse curso. Fiz o curso por 2 anos, E até um outro professor muito conhecido, ele é surdo, o professor Ralph de Carli, ele dá aula em vários lugares também no Vale do Paraíba, todo mundo conhece esse trabalho dele também, e eu tive a oportunidade de me formar e me capacitar com ele, surdo, oralizado, então é muito legal a gente estar falando disso também. Com esse processo de aprendizagem, aí surgiu a oportunidade de algumas pessoas me ajudarem. Eu ganhei o curso lá em São Paulo, fui estudar na FENEIS, que é a Federação Nacional de Educação e Inclusão de Surdos. Então foi muito legal, lá eu tive uma outra professora surda e era muito legal, a gente tinha contato com surdo todo final de semana. Em São Paulo tem lá o shopping Santa Cruz, onde todo final de semana os jovens se encontram para conversar somente em Libras.
Então isso aí favorece o crescimento, até de quem está aprendendo como ouvinte e até de quem é também surdo, para desenvolver ainda, aprimorar o seu vocabulário. Tanto nós que estávamos aprendendo também. Voltando para Pindamonhangaba, e nesse período eu já estava na faculdade, então eu consegui conciliar a faculdade e o curso em São Paulo. Na faculdade eu fiz faculdade de letras, então eu sou licenciado em letras, né? Mas aí com a licenciatura foi surgindo outras oportunidades. Aí surgiu a oportunidade de me especializar. Então surge daí a pós-graduação em Libras, que foi pelo ITECNE do Paraná. Aí a gente já foi fazendo amizade, já foi conhecendo bastante pessoas. Então a partir disso foi surgindo, abrindo muitas portas, né? Aí na faculdade, como presidente do diretório acadêmico da Faculdade da Anhanguera de Roseira, da cidade de Roseira, a gente abriu as possibilidades de criar uma semana multidisciplinar. E da semana multidisciplinar a gente criou cursos, e um dos cursos que mais chamou a atenção dos alunos da faculdade foi justamente o curso de Libras. Então, desse curso de Libras, que era de 10 horas, ele foi aumentando, até chegar hoje, que é 180 horas o curso de Libras. E aqui na FATEC de Guaratinguetá, a gente tem as oficinas semestrais. A gente já teve uma no primeiro semestre, já finalizamos uma 2 semanas atrás, né? E também teve uma semana inteira de Libras aqui também. Então isso foi muito legal, porque favorece, porque é aberto para a comunidade. Sim. Isso faz com que a comunidade conheça, que a comunidade apareça aqui, que venha as vagas, só para você ter uma ideia de tanta procura. Estávamos abertos com 35 vagas no período da tarde e no período da noite. Fomos obrigados a ter que duplicar a tarde e a noite. Então nós tivemos 70 alunos à tarde, 70 alunos à noite. Então foi muita procura. Não tinha como deixar o povo de fora. Mas assim, a procura do pessoal era simplesmente para aprender a língua de sinais ou tinha algum outro interesse em cima? Eu acredito que a grande parcela que veio eram de professores, pessoas formadas. Né? E algumas pessoas e alguns ex-alunos meus também vieram para poder assim, relembrar, memorizar, e daí eles conseguiram, ou seja, captar coisas novas. Um reforço, né? Exatamente. Então isso foi valorizado, não só o meu trabalho, mas valorizar a capacitação deles próprios, de ter vindo buscar. Porque já que é aberto, é gratuito, então venha participar, porque às vezes as pessoas têm um leve engano de pensar, é grátis, acho que não vai valer a pena. Pelo contrário, quem veio viu que valeu a pena. A semana passou muito rápida, né? Todo mundo queria curso de Libras novamente. Então eu falei, gente, calma, que vai chegar o momento. Vai dar certo, calma. Uma organização melhor. Nossa, que bacana. E olha, na faculdade de tecnologia tendo curso de Libras. Olha que interessante. Uma área totalmente divergente da outra. Sim. E eles abriram espaço para ter curso de Libras aqui com o professor Luiz Carlos. Eu vi algumas fotos no Facebook, nossa, parece que assim, é só vir elogio. Sim, e tinha 140 alunos, muita gente. É muita gente. E como é que o senhor faz para dar conta assim, de tanto aluno? Então, como é o seu relacionamento com os alunos de curso e os seus alunos que o senhor dá essa mediação da Libras? Como é o seu relacionamento? Olha, eu acredito que eu tenho um bom relacionamento com todos os meus alunos, né? Até porque muitos ex-alunos, eles toda vez que tem uma necessidade ou me procura ou manda alguma coisa, até um tempo atrás, uma aluna minha que se formou em 2011, ela foi morar em Santa Catarina, ela foi morar num lugar onde os intérpretes são assim, top. Então vocês imaginem se a gente está aqui fazendo algum trabalho, a gente não chega nem à metade do trabalho deles, não desvalorizando o meu, mas eles são muito mais... É mais intensivo, né? São mais intensos, eles têm o curso de letras Libras perto deles, que é lá de Santa Catarina, que é a Universidade Federal de Santa Catarina, que tem o curso de letras Libras. Então isso é muito legal, porque aí ela falou, professor, o senhor lembra de mim? Lembro sim.
mas como o senhor lembra? E a turma dela tinha 120 alunos. Nossa. Aí foi diminuindo, lógico que terminou com 50, que a gente sabe que no meio do caminho vai debandando algumas pessoas, mas foi muito interessante. Ela falou, você lembra? Lembro. Eu falei assim, nossa, e ela falou, eu entendo tudo, eu consigo compreender as coisas e eu aprendi com você. Então eu já fiquei muito feliz por isso, de ver que um aluno participou, que ele estudou, que não foi mérito meu, foi mérito do aluno dela, né? E hoje ela volta, retorna para o Vale do Paraíba, com quem que ela vai fazer pós-graduação? O professor Luiz Carlos. Então isso é muito legal, porque agora ela se formou, agora ela vai ter um novo conhecimento, uma nova formação. E quem busca conhecer, vai conhecer a língua de sinais, né? E o seu relacionamento com os seus alunos? Que o senhor eu sei que o senhor é mediador, né? Sim. Tanto aqui na FATEC, quanto eu acredito em outras instituições. Como é o seu relacionamento com eles? Eles, assim, de cara, eles já te recebem abraçando? É algo bom, assim, de cara? Ou tem aquele processo ainda de você conhecê-lo, para ele poder se sentir mais à vontade? Então, geralmente, tudo que é novo traz um pouco de estranheza para todo mundo. Aquela insegurança, exatamente, né? Então, nessa insegurança e nesses questionamentos do dia a dia, vai fazendo a gente se aproximar. Por exemplo, eu tive um aluno na cidade de Tremembé, que é o Cláudio, né? Então, foi muito legal que o Cláudio, a gente via o desenvolvimento dele, a forma de trabalhar com ele. Então, eu aprendi muito, a gente vai aprendendo a adquirir um pouco de paciência naquilo que ensina, né? No dia a dia, por causa da prática e a experiência vai fazer isso. Sim, sim. Aí a gente teve, assim, o pai e a mãe estavam sempre presentes, isso que era legal. Nossa, eles incentivavam que o Cláudio aprendesse a língua de sinais. Bacana. Eles estão presentes em quase todos os eventos que são feitos pela escola, pela comunidade, por tudo, eles estavam presentes. Então isso valorizava muito o trabalho que a gente fazia com o Cláudio. Nossa. Aí, no entanto, eu fiquei com o Cláudio em 2013, 2014 e 2015, né? Uau. Em 2014 eu fiquei com ele pela metade do tempo, porque depois houve assim uma troca de alunos. Aí eu fiquei com outro aluno, o Slayer. Então foi muito legal também, da cidade de Tremembé. Então valeu a pena ter trabalhado com eles, porque a gente aprende muito, porque tem sinal que a gente não conhece, né? Então a gente acaba aprendendo também. Sim. E agora com o Gabriel, é legal porque o Gabriel, além de tudo, ele sabe Libras e ele também é oralizado. Então isso facilita também o aprendizado da gente. Ah, não sei tal sinal. A gente explica tudo certinho. Professor, não entendi tal coisa. Aí a gente vai dar um significado. Então tudo tem um motivo para a gente lembrar. Aí a gente está com dúvida, não tem problema. A biblioteca da faculdade tem 2 livros dessa grossura para a gente poder estudar também, porque a gente, como eu disse no começo, as pessoas acham que a gente sabe tudo, a gente não sabe tudo, a gente não consegue reter todas as informações. Exato. Na dúvida, a gente vai lembrar de um antigo ditado que os nossos pais sempre falavam: na dúvida, consulte o pai dos burros, né? Então, o Google, a gente vai, hoje a gente consulta o Google, mas o pai dos burros, que é o dicionário, vale a pena muito mais, né? Porque ali a gente vai ver na prática realmente as coisas acontecendo. Bom, eu acredito assim que tenha vários outros profissionais dessa área de Libras que acho que eles talvez tenham uma dificuldade, talvez uma maior ou menor, eu não sei como é que funciona, porque assim, na Libras eu não conheço tanto. Eu tive 80 horas de Libras na minha faculdade, estou terminando pedagogia, graças que eu estou terminando, 4 anos. Eu dei aula lá na faculdade que você tá. Deu, né? Imagina. E assim, tem muito professor que fala assim, mas eu não sei como é que eu vou fazer para lidar com esse aluno que ele é um aluno surdo, não sei o quê. A instituição ela não me dá o material. Como é que assim o professor ele pode lidar com essa situação para dar o conhecimento, para conseguir tratar o aluno da melhor forma possível? Sim. Qual a sua orientação de experiência que o senhor pode estar passando para esses professores também? Então, olha, o que a gente precisa, que a gente não pode perder de vista a gente sabe das dificuldades que a gente tem nas escolas públicas, mas dependendo da direção da escola, não vai faltar material. Entendi. Tá? Por exemplo, na cidade de Tremembé, existe as salas de recurso multifuncionais, né? Sim. Então, quer dizer, todo recurso, todo aluno que tem algum tipo de dificuldade,
eles são direcionados para o contraturno. Entendi. Né? Então, por exemplo, estudou de manhã, vai à tarde, estudou à tarde, vai no período da manhã. Então, tinha material e tinha bastante coisa. Ah, professor, como que eu vou trabalhar dentro da sala de aula? Lembrando que o MEC disponibiliza muitos materiais gratuitamente em PDF no site do MEC. Então, tem lá. Às vezes o professor não tem essa orientação. Eu gosto muito de falar com os meus alunos porque tem como achar esses materiais. Só que muitas das vezes a gente não tem tempo, a gente tem que preparar a aula, a gente tem que fazer essas coisas. Mas se você tiver algum conhecimento com alguém, ou mesmo que alguém conheça outras pessoas, não custa nada pedir essas informações, basta pedir, olha, alguém sabe alguma coisa? Eu, por exemplo, tudo que eu tenho, que eu posso passar para os meus alunos, eu não vejo nenhum problema de passar. Vai depender dele fazer a parte dele. Eu acredito que o aluno, ele vai chegar até mim, mas vai depender dele fazer tudo aquilo que ele É uma troca de professor-aluno, exatamente. Né? Ele tem que fazer a parte dele também. Não adianta nada eu ensinar, mostrar e dar tudo na mão dele. Eu já dei. Agora, se você for caminhar, vai depender de você também. Por exemplo, eu vou dar um exemplo muito simples meu, de vivência minha mesmo. Entendi. Eu ganhei o curso de São Paulo. E ganhei a passagem. Então eu tinha a passagem do ônibus todo sábado e eu tinha o curso pago todo mês. Sim. No entanto, quem tinha que estudar era eu, quem tinha que pagar o metrô era eu, quem tinha que pagar umas para sair da minha casa para ir para a rodoviária de Pindamonhangaba era eu. Então quem tinha que fazer prova, tirar nota era eu, então eu tinha que estudar. Sim. Então quer dizer, eu tinha as duas coisas primordiais, que era alcançar o curso. Tive o curso. Dentro do curso dependia de mim. Então o aluno ele tem que ter essa consciência também de que o professor ele ensina, mas a segunda parte é dele. A partir do momento que ele saiu, ele tem que ter essa consciência, né? Então vale ter essas experiências e o aluno também tem que pensar, o professor não vai passar tudo, se eu não fizer a minha parte eu não vou entender, eu não vou saber. Se tiver dúvida, vou perguntar. Então ele já sabe para quem que ele vai perguntar. Entendi. E a respeito de cursos que as pessoas podem estar acessando para estar fazendo Libras, tanto presencial, você acha que o presencial e o EAD são a mesma coisa? Quais instituições o senhor indica para as pessoas que querem aprender Libras, assim, que eu não quero ir para uma instituição presencial, eu quero fazer online? Qual a dica que o senhor dá para essas pessoas para que elas possam estar entrando em contato com a língua de sinais? Sim, olha, eu acredito. Por exemplo, cada pessoa ela tem que descobrir qual é a forma que ela aprende. Entendi. Né? Isso daí a gente parte do princípio de que, até agora falando, entrando num campo mais abrangente, a psicopedagogia ela vem dizer pra gente que antes da gente ser psicopedagogo e da gente querer fazer alguma coisa pro outro, eu tenho que saber como eu aprendo. Como eu aprendo, Se eu não souber como eu aprendo, dificilmente eu vou entender como é que o outro aprende. Então, eu acho assim, se eu particularmente, eu não faria um curso online, eu faria presencial, porque eu preciso estar olhando o professor, visualizando ele. É um contato direto, né? Exatamente. Tem pessoas que são muito fáceis no ouvir e no ver. Então, se ela ver um vídeo de alguém fazendo, ela vai conseguir observar a configuração das mãos, o alfabeto manual, a sinalização, a configuração da mão correta para sinalizar. Então, ela vai ter esse feedback. Entendi. Caso contrário, ela não vai conseguir fazer. Então, ela tem, eu falo por mim, eu preciso ter o contato com o professor. No entanto que todos os cursos que eu fiz foi com o professor presencial, eu precisava ver ele na minha frente. No entanto, tem pessoas que têm aquelas facilidades, né, que vão a trabalhar hoje no nosso mundo moderno, nessa contemporaneidade hoje, eu acho que vale a pena você tentar. Se você vê que você não consegue, procura um curso que seja então presencial, né? Então aí depois você vai fazer. Aqui em Guaratinguetá, a gente sabe que tem o CEMEP de Guaratinguetá, que oferece o curso de Libras. O CEMEP de Aparecida até o ano passado, até o meio deste ano eu estava presente com eles lá, mas por motivo de horário da faculdade eu não posso mais estar com eles. No entanto, eu abri um curso em Cruzeiro no período da manhã no domingo. E olha que apareceu gente. Primeiro eu fiz uma pesquisa de demanda. A gente vem para a faculdade, a gente aproveita alguma coisa. Demanda não faz parte da linguagem de quem faz letras.
principalmente. Mas aí eu fiz uma perguntinha, gerou alguns interesses, eu estou com 20 alunos lá. Então quer dizer que no domingo de manhã, para aguentar o professor Luiz Carlos 3 horas, tem que estar com muita disposição. Vai ter que deixar um ano inteiro sem fazer nada no domingo de manhã. Né? Até porque o professor é taxativo, não gosta que falta de forma nenhuma. Que legal. Libras é uma coisa que depende de você estar presente. Exato. E daí você só tem um encontro por semana. Então eu cobro a presença do aluno. Primeiro porque ele está pagando, ele tem que ter consciência que ele está pagando, porque se ele tiver um pé de dinheiro no quintal, eu quero uma mudinha. Né? Porque o aluno tem que ter consciência, o professor está responsável, ele não vai faltar, eu tenho muita responsabilidade com isso. Entendi. Então o aluno tem que estar presente, porque ele está pagando e dinheiro é uma coisa que você tem que valorizar. Então o aluno tem que ter. Vamos sair mais cedo da faculdade, fazer um monte de coisa, você está pagando a faculdade. E você vai sair mais cedo? Você vai sair mais cedo? Problema é seu. Se fosse eu não sairia. Eu ficaria até o último minuto e ainda ia fazer pergunta no último minuto do professor. E de plataforma online? Você tem alguma que você indicaria para pessoas que gostam de aprender em EAD? Sim. No caso, eu não vou indicar uma escola específica, sim. Mas eu vou indicar pontos onde você vai encontrar materiais suficientes para te dar uma boa formação. Ótimo. O primeiro é o site do INES, que é o Instituto Nacional de Educação de Surdos, que fica no Rio de Janeiro. É muito importante e ele é o principal do Brasil. No entanto, que é dali que se forma todos os outros profissionais também. Sim. E eles também dão um curso de pós-graduação. No entanto, que eu queria fazer lá, mas infelizmente por motivos de distância, teríamos que sair daqui na sexta-feira à tarde para chegar lá no sábado de manhã e voltar embora só no domingo, porque o curso acaba às 5 horas da tarde. Era dispendioso, tanto falando, quanto de distância para a gente também, né? Mas é importante saber disso. O INES disponibiliza lá um dicionário. Se você colocar uma frase, uma palavra, ele já dá uma frase completa com aquela frase que você precisa. Então dá para você estudar. Se você conseguir por ali, você já estuda, que é um dicionário virtual. Legal. Você tem a FENES, que é a Federação Nacional de Educação e Inclusão de Surdos, que está em São Paulo, mas a sede também é no Rio de Janeiro. Vale a pena entrar no site, eles têm vídeo, eles têm várias coisas disponíveis lá que dá pra gente poder usar. E também tem o Instituto Fala, que é de Campinas, do professor Rafael, se eu não me engano. Ele tem um sinalário. O sinalário é muito legal, então tem diversas matérias. Então, para professor que está no ensino médio ou no ensino fundamental 1 e 2, ajuda pra caramba. Então, é uma dica muito importante. Nossa, que show isso, hein? Bacana. Professor, assim, tem gente que até hoje comenta, às vezes a pessoa fala, tipo, todo surdo é mudo. Explica pra gente, na sua experiência, claro, se todo surdo é mudo ou as pessoas têm uma visão muito equivocada disso. Então, olha, o que a gente vai poder dizer? A gente tem que levar em consideração que existe algumas coisas que são, como é que eu falo? Da nossa anatomia humana. Entendi. Então, o que seria? Nós temos audição, nós temos a parte fonológica da gente, né? Sim. Nós temos todos os sentidos, o tato, a visão, o paladar, tudo aí. Os 5 sentidos. Os 5 sentidos nossos. O que vai acontecer? Acontece que as pessoas que são surdas não significa que elas são mudas. Elas são surdas, elas não falam porque não aprenderam a ouvir o som. Entendi. Porque a gente reproduz o som que a gente aprende. A fonética, exatamente, né? O som da palavra. A gente escuta e fala. O surdo, ele não escuta, por isso ele não fala. Então a gente vai ter que conhecer bem. O surdo tem problema, digamos assim, problemas entre aspas, ele tem a deficiência no seu aparelho auditivo e não no seu fonador. Entendi. No entanto, existem pessoas que são realmente surdas e mudas. Aí ela tem deficiência auditiva e no fonador também. Entendi. Então a gente vai ter essa questão. Dá para ser oralizado? Dá para ser oralizado. E a gente vê que nesse processo de oralização,
entrando um pouquinho dentro da história, Sim. a gente vai ver que o surdo sofreu muito nesse processo de oralização. Não, o surdo tem que falar, o surdo tem que falar, o surdo tem que falar. Na verdade, eu acredito que o surdo poderia se comunicar com a língua de sinais. Como antes de começar o processo de oralização, muitos surdos conseguiram se comunicar, fazendo bons trabalhos na matemática, nas ciências, história, filosofia, ciências da época. E isso com sinais rudimentares, sinais muito antigos. Se eles conseguiram fazer tudo isso antes do processo de oralização, eu acho que valeria a pena ter continuado. Aí a gente vai ter o Congresso de Milão, que vai proibir a gesticulação dos surdos. Sim. E isso daí acaba trazendo muitas consequências, e traz consequência até hoje. Porque aí o que acontece? A família do surdo quer que ele fale. Por quê? Porque é mais fácil que ele fale do que eu aprenda a língua de sinais. Tem muita família que não aceita, Exatamente. né? E a aceitação parte do princípio da família. A família precisa aprender a aceitar. Eu acho que essa consciência parte da família. Sim. Se o professor estiver fazendo um bom trabalho na escola, desenvolvendo um bom trabalho, tenta conscientizar o pai e a mãe de que se o filho dele aprender a língua de sinais, que é a língua materna dele, e ele aprender a língua de sinais, que vai ser uma segunda língua para ele, vai ser muito mais importante. Por quê? Porque ele vai conseguir atravessar de um mundo para o outro sem muitas dificuldades, que é o que a gente vai chamar hoje de bilinguismo. Legal. Hoje todas as crianças, hoje a maioria dos especialistas, pessoas, doutores, pessoas que já estudaram na área, querem que as crianças aprendam o bilinguismo, que elas consigam transitar pelas línguas para poder sanar as dificuldades. Eu estou na comunidade surda, eu vou usar a língua de sinais. Eu estou na comunidade ouvinte, eu vou usar a oralização. Então ele vai conseguir trabalhar as duas questões ao mesmo tempo, o que vai favorecer o desenvolvimento, oportunidade, uma vivência melhor, um conhecimento melhor, vai abrir um leque de possibilidades. Ele pode arrumar empregos assim diferenciados para ele. Então, eu acho que vale a pena transitar nessa questão do bilinguismo. Olha que legal, aí nada impede um surdo de arrumar serviço e de se desenvolver para a vida fora. Nada impede, a família tem que apoiar, claro, e ele tem que sentir essa força da família para ele poder crescer. Não é só dele, viu? Pais, mães, aí parentes, cuidado, hein? Se você tem um surdo na sua casa, dê valor. Ele é um ser humano como a gente aqui. Que vale a pena aprender as duas línguas. Vale a pena aprender, hein? Olha só. Então, antes da gente fechar, fazer mais duas perguntas que só para ele, que eu acho que isso aqui é extremamente interessante. Professor, a respeito da legislação da Libras, o que o senhor pode... Eu não vou fazer pergunta específica, eu sei que a legislação é muita coisa. Sim. E eu gostaria que o senhor falasse, tipo assim, dentro da legislação, o que nós precisamos mais nos preocupar? Então, eu acredito na seguinte forma. Lembra no começo em relação à escola pública, o que a gente pode fazer? Sim. Muitas das coisas eu particularmente preparava, Sim. não ficava esperando que a escola desse esse respaldo. Entendi. Num dos períodos, porque quando eu trabalhava na cidade de Tremembé, o que eu fiz? Conversei com cada um dos professores de todas as matérias e perguntei se eu poderia, de alguma forma, ajudá-los a preparar as provas para o Cláudio. Todos eles permitiram que se fosse preparada aquelas provas. Então eu preparei as provas para cada um deles, enviei por e-mail, todos eles chancelaram as provas, foram impressas e levei para que o Cláudio fizesse a prova. Entendi. Então isso é muito legal, porque eu usei recurso do governo, eu fiquei esperando alguma coisa. Olha, se a gente ficar esperando, a gente vai ficar esperando. Não vai ter outro esquema. A escola tinha alguns livros e algumas revistas que poderiam ser usadas como rascunho para algumas atividades. Então eu aproveitava que tinha algumas revistas, algumas coisas já antigas, mas tinha muita imagem. E com o surdo, a gente trabalha com muita imagem. Então se a gente tiver todo o recurso de imagem para favorecer isso, seria muito mais fácil.
então a gente teria um feedback maior. Eu acho que vale a pena. As escolas, às vezes, tem coisas lá que vão ser descartadas, que não servem para mais nada, mas serve de recurso se você tiver um aluno surdo. O professor, ele pode buscar no Facebook, que tem lá algumas pessoas que dão dicas de preparação de material, tá? Ele pode buscar lá, e são coisas muito simples. Às vezes é coisa no papel. Papel tem na escola, dá pra gente usar. Ah, tem lápis de cor tem na escola, dá pra gente usar. Tudo isso faz parte da legislação. Até porque, se você for pensar, existe um livro que o MEC disponibiliza, e lá está escrito todos os procedimentos para a montagem da sala de recurso multifuncional. Nossa, que bacana. Então isso está na lei. Então depende também da prefeitura fazer esse pedido para o MEC. Olha a prefeitura, né? Então dá para a gente poder, e tá lá no livro, tá escrito que tem essas coisas. E são recursos muito simples. Se eu não me engano, aqui em Guaratinguetá tem sala de recurso multifuncional. Então, quer dizer, pode você ver, as prefeituras vão aproveitando. E essas salas de recurso, elas vêm para as prefeituras, onde ajuda diversos tipos de deficiência, não somente a surdez, mas cegos, crianças com altas habilidades e superdotação. Então, tem diversas possibilidades de poder estar se ajudando nessa questão. Então, vale a pena entrar em contato e saber que isso faz parte também. Aí a gente vai observar algumas orientações do MEC para a formação e orientação da criança surda, o que também ajuda muitos profissionais. Né? E esses livros são disponibilizados gratuitamente em PDF. E algumas prefeituras já receberam, acho que tem material também, porque tem livros já impressos também que pode ajudar bastante os professores, na Secretaria de Educação. Legal. Bom, então para finalizar, vou falar uma pergunta aqui do Lincoln. Ele estuda também lá ali na Faculdade de Educação de Guaratinguetá, na Uniesp. Ele fala assim: muito obrigado, Lincoln, pela sua pergunta. O senhor crê que há por parte do governo federal, estadual e municipal uma promoção para a visibilidade de pessoas que utilizam Libras? Olha, a gente vai observar pelo passado aí, que a gente já viu o que aconteceu com a prova do Enem, né? Então a gente já tira por base de que agora ou ela vai abrir-se ou expandir de uma vez e as pessoas vão ter curiosidade, pelo menos de querer conhecer, ou ela vai simplesmente ser abafada como nada. Então essa é a questão. A questão é, se a partir desse momento que chamou a atenção, que as pessoas visualizaram, que a gente viu quantas pessoas escreveram sobre astrologia em vez da língua brasileira de sinais. Se a pessoa não se atentar agora que existe uma língua no Brasil, né, que é reconhecida como meio legal de comunicação da comunidade surda no Brasil, então as pessoas elas vão deixar a poeira sentar. Né? E a gente viu quantas pessoas surdas apareceram depois falando das oportunidades que teve da prova que foi visualizada, da prova que foi filmada, das pessoas que conseguiram ver a prova, né? Ou seja, através da língua de sinais, usando a sua língua de sinais. Né? E uma das coisas que eu gostaria assim, de deixar, eu não queria falar porque é um tema polêmico, bem polêmico, mas é bom a gente deixar bem claro. Uma coisa claríssima, e eu falo para os meus alunos. Traz um folderzinho no Facebook e tá lá com o nome de um senador, da qual não vou reportar o nome dele agora, mas se vocês olharem no Facebook vai estar lá o nome dele, então não sou eu que estou falando, apenas não vou citar. Entendi. Mas está escrito assim: a língua de sinais é a segunda língua oficial do Brasil. Vamos tomar cuidado com isso. Tá? Primeiro, a língua de sinais é uma língua, ela é reconhecida como meio legal de comunicação da comunidade surda no Brasil. Do jeito que eu estou falando, é o que está na lei. Nós temos que levar em consideração, isso que eu estou falando, eu consultei uma pessoa que é especialista, conhecedora muito mais do que eu, para eu ter certeza do que eu estou falando, para não haver depois problemas. E eu já sempre sabia, apenas fui confirmar. O que a gente tem que tomar em consideração? A língua
oficial da República Federativa do Brasil, na Constituição Federal, é a língua portuguesa. Não existe nenhuma outra língua oficial no Brasil. A língua oficial da República Federativa do Brasil é a língua portuguesa. A língua de sinais é um meio de comunicação legal, ou seja, ela é amparada por lei, ela pode ser usada. Agora, o que a gente não pode perder de vista é que qualquer coisa que for acontecer no Brasil, todas as informações devem ser passadas em língua portuguesa e não em língua interpretada na língua de sinais. É a lei, isso que eu estou falando, estou repetindo, replicando a lei. Entendi. Então a gente pode sim, eu posso me comunicar, eu posso interpretar, eu posso fazer diversas coisas com a língua de sinais, porque ela é reconhecida como meio legal de comunicação. Por quê? A partir do momento que a língua de sinais se torna uma língua oficial, deveria haver uma mudança na Constituição Federal, né? E a gente tem que lembrar que o Brasil não existe só a etnia do povo brasileiro. Nós temos, acho que 300 etnias indígenas. Imagine, nós teríamos que ter, então, 300 línguas oficiais no Brasil. Então a gente tem que pensar nisso. Então, se abrir para um grupo específico, tem que abrir para todos. Tem que abrir para todos os grupos, porque os indígenas, diversas tribos, falam ou tupi-guarani, ou caapor, lá, que eles usam a língua de sinais, né? Os índios caapor, urubu caapor, eles usam a língua de sinais, foi descoberto no Brasil essa língua. Então, só para você ver, se for, a gente tem que conhecer, então a gente tem que ter noção de todas as coisas. Sim. A língua de sinais é uma língua organizada sintaxicamente, morfologicamente, foneticamente, semanticamente, sintaticamente falando. Tudo com mente aí para não ter erro. No entanto, a gente tem que ter ciência, que ela é, sim, um meio de comunicação legal, reconhecida pela lei, né? No dia 24 de abril de 2002, eu não consigo recordar agora o número da lei, mas se a pessoa for ler a lei certinho, vai ver que o que eu estou falando é o que está na lei, né? Então acho que vale a pena a pessoa saber disso, para a gente não ter erro. E eu falo isso para os meus alunos, no entanto que eu peguei esse folderzinho e mandei para o grupo de alunos e falei assim, o que está errado no folder? Aí uma aluna, eu já sei o que é, falou várias vezes, então acho que vale a pena, né? Eu acho que vale a pena conhecer. Aí a gente precisa ter, eu respeito, eu trabalho, eu conheço, mas ao mesmo tempo eu tenho que saber da lei. Né? No entanto que aí a lei também ela diz bem claro que 3 coisas pela Constituição Federal não são mudadas. O brasão da República, a bandeira nacional e o hino nacional. O hino nacional, se você for olhar, ele tem diversas interpretações. Sim. Eu faço uma interpretação do hino nacional seguindo a orientação de uma surda de São Paulo e ela faz o hino de acordo com o português sinalizado, que é justamente para que não haja mudança no hino nacional. Nossa. Então, a gente tem que respeitar a lei. Eu sou professor, eu trabalho com a comunidade surda, eu conheço a comunidade surda, eu estou aí inserido nesse trabalho, mas eu tenho que agir de acordo com a lei, para que a gente trabalhe corretamente, né? Os outros fazem coisa errada. Outros que deixa os outros de lado e eu vou fazer a minha parte. Aquilo que me é orientado. Exato. O MEC orienta a gente a fazer determinados trabalhos com os surdos para nos auxiliar, porque pessoas já estudaram aquilo. Né? A lei existe não para nos obrigar, mas é para a gente seguir caminhos corretos das coisas, para não desvirtuar aquilo que é muito simples de ser cuidado. Né? Eu acho que vale a pena a gente ter esse cuidado também, justamente pelo respeito que a gente tem que ter por todos. Né? Então, deixar isso bem claro aí. Okay. Então, professor, muito obrigado pela entrevista. Gostaria que o senhor puder deixar o seu contato, para o pessoal que quiser entrar em contato com ele para saber mais informações. Isso aqui foi só uma pequena conversa de toda a experiência que esse professor tem aqui, que olha, é de tirar o chapéu mesmo, de tudo que ele falou. Eu tô bobo aqui. Tá, ó, muito obrigado.
E se o senhor puder deixar o seu contato, e-mail, celular, WhatsApp, alguma coisa assim, para o pessoal entrar em contato contigo, por favor. Se alguém quiser entrar em contato comigo, pode me procurar pelo e-mail lukeluiz@yahoo.com.br, né? Pode estar mandando um e-mail. E assim que o professor observar lá que fez a caixa de entrada, a gente já está fazendo as orientações ou as perguntas, tirando dúvidas sem nenhum problema. E se o pessoal quiser entrar em contato por telefone, assim, o senhor sim, também. poderia passar? Posso estar passando o número do WhatsApp, sem nenhum problema. 12, né, que é do Vale do Paraíba, 981285026, que é o número do WhatsApp e também do meu telefone. Pode estar, fiquem à vontade para tirar dúvida, conversar, pedir material, o que a gente puder fazer, a gente está aí disponível para poder ajudar. Não estou disponível todo dia na internet, mas a gente pode arrumar um tempinho para olhar, nem que seja de madrugada, a gente envia. Conforme vai passando o dia, a gente vai olhando devagar, Exatamente, não dá tempo, é muita coisa para fazer. Então, eu queria agradecer ao Lincoln também pela pergunta que ele fez ao professor Luiz Carlos. Muito obrigado, Lincoln. Lincoln lá da Uniesp aqui de Guaratinguetá, ele está terminando também a faculdade de pedagogia, tá? E espero que eu tenha respondido a pergunta dele, né? Uma grande pessoa também. E é isso, gente, ó, quem quiser saber mais, entre em contato com o professor Luiz Carlos Soares, ok? E por favor, compartilhe esse vídeo aí, curta o nosso canal, dá um joinha aí, galera, família dele também, se puder, dá uma compartilhada pra gente em todas as redes sociais aí. E olha, eu fico muito agradecido, muito obrigado novamente a todos vocês e ao professor também, muito obrigado. E é isso aí, gente, até uma próxima e... É isso aí, educando o cérebro, disseminando o conhecimento na e da cidade de Guaratinguetá. Falou! Boa tarde.